mochila. Ó, 1, 2, mais 5 dedos. Olha aí, consegui, ó. Tá vendo? Aí, passando na ponte no entardecer. Aí, agora tem uma coisa maneira aqui. O ônibus está parando. Olha aí a passagem, ó. Hoje, né, 10/6. Olha aí como é que a nossa perspectiva de grande muda com... São 12 horas de viagem. Aí, acabei de chegar aqui em São Mateus. Aí, já cheguei logo cedo num ponto turístico aí. Não em nenhum hotel, nada. A gente tá aqui... A cidade está me deixando impressionado. Aqui. Fala aí, pessoal. Olha eu aqui, novamente. Para quem não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez nesse meu canal simpático. Meu nome é André, vivo aqui no litoral do Rio de Janeiro. Esse vídeo aqui é o início de mais uma viagem interestadual, né? A gente está começando a gravar aqui, ó, na orla de Itaipuaçu, e vamos terminar gravando lá em São Mateus, Espírito Santo. Mais precisamente Guriri, né? Vou conhecer aquela orla de Guriri, Ilha de Guriri. Agora, sair daqui da praia, vou para casa ver se eu consigo arrumar uma mala lá. Não tenho experiência nisso. A mala... Comprei uma mochila que se vira mala, ou uma mala que vira mochila, alguma coisa assim, tal de Benji. Vamos lá, vamos embora. Olha aí, separei o que eu vou levar, né? E qual tênis que eu vou escolher para ir. Tem 3 pares. Tem esse aqui que eu já usado, esse aqui novo e aquele ali novo. Eu acho que eu vou com esse aqui porque é mais leve. Mas olha aí, isso aqui é a roupa que eu vou, tá vendo? Uma blusa jeans por causa do ônibus, né? Do ar-condicionado, e uma calça jeans e uma camisa preta. Ó, 1, 2, 3, 4 bermudas. Vou ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 camisas, toalha. Levando a necessaire aqui com desodorante, tá vendo? Sabonete, pasta de dente, escova, né? Fonezinho que não pode faltar. Aí, esse fonezinho aqui é muito bom para quem procura um fone, já falei lá nos stories. Cabo, óculos, cueca, sunga, tá vendo? Pra praia. Agora cueca, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver se isso tudo cabe dentro dessa mochila aqui. Tá vendo? A mochila tá fechadinha. Abrir ela. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu tive que tirar porque eu tô sem tripé, né? Olha aí o tamanho da mochila. Ó. 1, 2, mais 5 dedos. Pra quem quiser pesquisar sobre essa mochila, o nome é esse aqui, ó. Tem vários vídeos na internet falando sobre essa mochila aqui. E ela fica até com 25 centímetros aqui de profundidade, né? Essa aqui é a maior. Existe uma de 37 litros e existe essa aqui de, não sei se é 42 ou 45 litros. Alguma coisa, acho que é 42 litros ao certo. Vamos jogar isso tudo aqui, ali dentro. O legal dessa mochila é que ela tem uma espécie de um zíper aqui dentro, ó, tá vendo? Ela funciona como um efeito sanfona. E ela abre como se fosse mala mesmo. Olha aí por dentro dela. Ó, o organizador dela aqui, ó. Olha a espessura. Agora vamos colocar essa bagunça toda aí, aqui dentro. Olha aí, consegui, ó. Tá vendo? Aqui eu enrolei e fiz aquele rolinho da roupa, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pelo que eu tô vendo aqui, você ter camisa, esse tipo de camisa que não amassa, é bem melhor. Isso aí é pra... Vou começar a aprender agora e comprar camisa desse tipo. Bermuda, short, né? 1, 2, 3, 4. E as cuecas, tá vendo? São 6 cuecas e uma sunga. Aqui ficou legal. Agora o que eu vou fazer? A toalha vai assim, ó. Vou botar a toalha ao reto assim. E fechar aqui, ó. Isso aí, vai ficar top. Olha aí como é que eu botei a toalha. Botei a toalha ao longo, né? Para ocupar menos espaço. Agora eu vou fechar a tela e vai sobrar espaço para colocar carregador, né? Fone de ouvido e a necessaire e os óculos, né? Vai ficar maneiro. Aí como é que ficou com a telinha, tá vendo? Olha a largura que ficou. Ficou boa. Ainda tem mais espaço aqui, tá vendo? Isso aqui é
É um plástico impermeável que você pode botar alguma coisa molhada ali dentro. E aqui a gente ainda tem esse espaço aqui esse espaço aqui com organizador. Lugar para você prender as chaves, muito maneira. E tem um lugar para você botar um power bank, tá vendo? Aí tem uma saída USB aqui, ó. Mais os bolsinhos aqui de fora aqui. Então a necessaire vai aqui dentro aqui, com fone de ouvido também. Vou botar aqui e organizar isso aqui, ó. Organizando. Aí como é que eu vou organizar, tá vendo? Vou botar aqui, ó. Tem outra tela aqui dentro, ó. Caramba, é muito maneiro essa mochila. Uma tela de organização ali. Vou botar isso aqui, lá no fundo. O óculos vai solto aqui dentro mesmo. O fonezinho vai nesse bolsinho interno aqui. E aqui o carregador. Olha aí. Como é que ficou? Deixa eu deixar ela fechada e botar ela em pé. Aí como é que a criança ficou? Olha a espessura dela. Ficou com um palmo. Sendo que ficou com bastante espaço aqui na frente ainda. Eu poderia levar alguma coisa ou posso comprar alguma coisa lá no Espírito Santo e trazer. Tem duas alcinhas aqui, ó. Tá até com etiqueta ainda. Vendo? Ó. Benji. Muito maneira. Recomendo o modelo da minha, ó. Modelo 1908D. Tem outras cores também sem ser o preto. Aqui, ó. Ainda tem isso aqui que você pode, tá vendo, amarrar aqui e ajustar para diminuir a profundidade dela. Muito show, muito show. Vale a pena, hein? Vale a pena. Aí, show de bola, ó. Top. Aí ajustei aqui, ó, tá vendo? Tem uns fechos aqui de plástico, mas é um plástico muito bom. Tem uma outra alça lateral aqui, se caso você queira usar ela tipo fosse uma mala. Aí, tá vendo? Igualzinho uma mala, ó. Ou você pode usar como a mochila que foi feito mesmo. Ainda tem um outro bolso aqui atrás, ó, tá vendo? Zíper aqui. Você guardar documento nas suas costas e ninguém te roubar. Ó, fecho para suporte aqui de mais peso, né? Mas ficou legal. Uma viagem de uma semana. Aí, passando na ponte no entardecer. Olha que visão linda, ó. Espetacular. Top demais. Caramba, ó, tá dando pra ver a igreja da Penha. Deixa eu ver aqui se dá pra ver, ó. Vendo, no centro da imagem, um ponto luminoso, a igreja da Penha. Bonito demais, né? Aí, agora tem uma coisa maneira aqui, o ônibus está parando aqui na frente da rodoviária. Sai lá de Itaipuaçu direto para a entrada da rodoviária. Vamos entrar aqui, ó. Mochilinha aí, ó. Show de bola. Aí, ó, eu venho nessa rodoviária aqui, fico lembrando do meu avô Pedro, que sempre viajava para Recife, e eu achava essa rodoviária aqui gigante. Hoje eu acho ela pequenininha, depois que eu conheci a do Tietê lá de São Paulo. Olha aí a passagem, ó. Hoje, né, 10/6, Rio, São Mateus. Olha aí, chegando aqui em cima aqui, ó. Aí, como é que é? Aqui é maneiro, tá vendo? Que show de bola. Grande, né? Aí. Até que não é tão pequena, né? Mas a de São Paulo é muito maior. Aí. Show. Falar nisso, né? Eu não falei nem das mochilas, né? Vocês viram lá que eu fiz o vídeo da mochila, como é que ficou? Ficou boa? Eu sinceramente eu achei o espaço da mochila muito boa, não está muito pesada, mas eu ainda tenho que me ajustar, né, em relação ao tipo de roupa que se leva para viagem, né? Tipo camisa preta, as combinações, né? E com o tempo eu vou fazendo isso. Mas a mochila tá maneira. Grandona, sim, no tamanho correto, 42 litros. Agora antes de embarcar, né, tomar um cafezinho, né?
Olha o cafezinho quanto que tá. Tá R$4. Senão eu vou dormir. Olha o balcão da cafeteria. Botou café aqui interno aqui, ó. Fiz um trabalho com pedra, ficou maneiro. E um vidro aí de 6 ou 4 milímetros. Show de bola. Olha como é que a nossa perspectiva de grande muda com o tempo, né? Hoje eu acho essa rodoviária aqui pequena, né? Ou média, né? Aí quando eu ficar mais confiante com essas paradas de viagem, vou tentar fazer a viagem mais longa do mundo. Rio de Janeiro, Lima, Peru, se eu não me engano é isso. Será que rola? Será que vira? Vai ser maneiro, eu estive olhando alguns vídeos aí na plataforma. Show de bola. Aí vamos que vamos. São 12 horas de viagem. Perto da Bahia. Aí 3 horas e meia depois de sair lá da Novo Rio. Tô aqui, ó. Oásis, Campos dos Goytacazes. Se liga. Aí o mapa do Oásis. Nós estamos aqui, ó. Campo dos Goytacazes. Não está passando pelo litoral, né? Mas está passando por dentro pela BR-101. A gente passou por Macaé, Rio das Ostras, a região dos lagos todas, né? Eu moro aqui. Peguei um ônibus aqui. Show de bola. Aí várias empresas param aqui, ó. Inclusive a famosa Itapemirim. E aqui a alimentação aí, ó. Pra quem quer saber o preço, ó. Marmitex, R$ 29,90. Prato executivo, R$ 29,90. Mas dentro de uma realidade, né? Grande, ó. Vamos nessa. Aí parece ser uma parada bem legal mesmo, né? Inclusive pra quem vem de carro, né? Tá vendo? Tem um lugar de parar carro e estacionamento dos ônibus. Grandão, ó. Show de bola. Aí 3h30 da manhã, o ônibus deu uma paradinha aqui em Vitória, ó. Já estamos na capital aqui do Espírito Santo. Agora vamos tomar um cafezinho aqui. Aí bem mais humilde do que lá no Oásis. Mas tem um cafezinho ali, ó. Poucas paradas. Aí, acabei de chegar aqui em São Mateus. Se eu não me engano não. Foram 12 horas e meia de viagem. Na última parada que eu mostrei, né, que foi lá em Vitória, foi 3 e pouca da manhã, 3h50 da manhã. Eu não tomei café não. Aliás, eu tomei café, mas só o cafezinho mesmo. Eu tomei um cafezinho puro, foi R$4. Paguei um café com leite para minha mãe e paguei um café com leite pro rapaz que tinha pedido lá também. E comprei 2 águas, gastei R$27. Mas vamos nessa, vamos ver o que a gente arruma aqui nessa cidade aqui. Muito tempo que eu não venho aqui. Aí o tamanho do terminal rodoviário. São 1, 2, 3, 4. 4 vagas de ônibus, 4 slots. Cidadezinha parece pitoresca, né? Aqui é São Mateus, né? E tem Guriri. Guriri que é a parte de praia que nós vamos lá também. Agora eu vou procurar um lugar para realmente tomar um café de fato mesmo, porque tô com fome, Acabar tomando um café aqui na cafeteria aqui da própria rodoviária. Um lugar mais perto que eu encontrei. Vou tomar um café com leite e um pão de queijo capixaba. Até que a cidade é desenvolvida, né? Tá vendo? O pessoal fazendo obra, bastante comércio, ó. Arizo. Olha aí. Olha aí. Olha como é que tá. Ó.
uma avenida bem larga. Interessante, é uma loja da Subway. Maneiro. Essa igreja aqui ela começou a ser construída no início do século XIX, mas só que ela não foi concluída. Olha aí que maneiro. Antiga, da época provavelmente do Brasil colônia ainda. Vamos ali dentro pra gente ver. Na praça aí, no centro. Olha só. Aquelas igrejas bem arcaicas mesmo. Só que ela não foi construída, né? Eles abandonaram a construção dela, se eu não me engano, em 1853, alguma coisa assim. Olha aí, você vê bastante traços de história, né? Aqui. Olha isso. Chega a ser um pouco macabro. Ó. Uma opção de pombo ali, ó. Olha isso. Olha a grossura da parede. Tá vendo? Feita de pedra de mão e esse tipo de pedrinha aqui para dar um acabamento externo. Ó. Maneiro, né? Maneiro demais. Isso aí aqui. Ponto turístico bem pequenininho. Aqui tem o ponto de ônibus, ó. Que a gente tem o terminal. Aí, parte de fora aqui, ó. Do outro lado aqui da igreja. Maneiro. Vocês acreditam que vim parar aqui, a gente não fez nenhuma reserva em nenhum hotel, nada. A gente está aqui, caiu de paraquedas. Aí, só uma correção. Lá onde eu cheguei não era rodoviária. Lá era uma parada da Gontijo, não sei. Aqui que é rodoviária, mas acho que aqui é rodoviária, não sei se é municipal. Vou dar uma olhada ali embaixo ali. É isso aí mesmo. Isso aqui é a rodoviária municipal. Lá era só uma parada. O ônibus que eu peguei lá na Novo Rio estava indo para Bahia, para Conceição da Barra. E eu fiquei pelo caminho. A pracinha aqui, ó, do outro lado aqui. Aqui deve ser a entrada da rodoviária, né? E aqui tem uma pracinha aqui, ó, parte de trás, ó. Bem pitoresco, muito legal. A gente está aqui fazendo as primeiras impressões da cidade. A cidade está me deixando impressionado. Aqui é a antiga Câmara Municipal, ó, Câmara Municipal de São Mateus. Tinha até um anexo, ó. E o comércio é muito pujante. Várias ruas e muito movimento aqui no comércio. Aqui a gente tem as placas aqui, a placa turística, tá vendo? Ó, Secretaria de Turismo, Igreja São Benedito, Sítio Histórico. Esse lugar aqui com certeza eu vou. E Igreja Matriz, Museu e Mirante. Vou ver se eu consigo ir nesses lugares, todos esses lugares aí. Para quem não conhece, São Mateus é o segundo município mais antigo do estado do Espírito Santo. Hoje ele é o 7º mais populoso. A população gira em torno aí de 121, 122 mil habitantes. E a tendência é aumentar. A qualidade de vida desse lugar, olha a pracinha. Uma das, né? Me amarra em lugar que tem praça. Isso que eu gosto, quanto mais praça melhor. Igrejinha, a gente chega aí. Olha isso. Show de bola, né, cara? São Mateus foi fundado em 1544 como povoado de Cricaré, mas só recebeu autonomia municipal em 1764. Um pouquinho de história. E quem batizou a cidade como o nome de São Mateus foi José de Anchieta. Esse cara, você já deve ter escutado falar dele aí nos livros de história. Aí, tô indo lá no centro histórico. O centro histórico é aqui pertinho do centro, tá vendo? O centro aqui atrás. Você desce aqui e a gente vai até lá embaixo. O centro histórico é o sítio histórico, né? Onde tinha o antigo porto. Vamos lá, dá uma olhada lá. Muito fácil de vir aqui. Basicamente até agora eu só me locomovi a pé, por enquanto, né? Vamos ver até quando eu vou aguentar. Aí, aqui a gente já vai percebendo o tipo de arquitetura que existia aqui antigamente, né? E essa aqui não é nem das mais antigas, né? Mas olha só que espetáculo de arquitetura. Linda, né? A gente vai ali embaixo ali que é o porto.
Olha esse espetáculo de fachada. Original ainda, original, totalmente original. Deixa eu ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. A porta, como é que bate. Caraca, madeira de lei, ó. Aí eu dei mó vacilo, né? Eu fui lá embaixo pra pegar essa descida aqui todinha, sendo que tinha uma subidinha, uma escadaria aqui, ó. A escadaria. A gente provavelmente sai lá em cima, lá na rua principal. Agora olha que maneiro. O antigo e o novo, ó. Aí a prefeitura ela tá fazendo requalificação urbana do sítio histórico do Porto de São Mateus. Começou ano passado. Merece. Eu já andei assistindo vídeos aí na internet sobre esse lugar aqui e é espetacular. Olha aí, ó. Esse não lembra Bahia. Aqui é o Museu Intercontinental e essa aqui é a Rua do Comércio. E aqui tem uma outra situação que eu não sei o que é, mas tem uns contatos aqui que deve ser legal aí para de repente alguém ficar curioso em pesquisar, ó. Ó, dá uma pausa aí e segue lá. Diz que viu aqui no canal. Agora vamos lá, eles estão fazendo obra ali, ali no porto ali, aquilo ali é histórico também. Aí, aqui provavelmente aqui tinha uma seção de prédios aqui que desabou. Aqui só ficou uma coluna aqui e a lateral dessa outra casinha antiga aí, ó. As colunas ali, ó. Tá vendo? E ali, olha só aquela construção ali, antigaça. Vamos ali. Aqui ficou a fachada ainda, histórica, ó. Olha isso aí. Que espetáculo, cara. Esses passeios históricos, né? Esses passeios culturais, né? É muito maneiro. Ali em cima, ali, ó. Ali em cima ali tá gravado a data, é 1928. Ó, sítio histórico. Maneiro, né? Aí, diz que se isso aqui não parece aquelas cidades lá de Minas, Ouro Preto, Diamantina, Pelourinho, aquela parte antiga da Bahia. Aí, ó. Olha que largo. Isso aqui era o antigo porto. Os navios chegavam aqui. Olha aí. Aqui provavelmente aqui já foi um bar. Olha lá, casarão. Casa de eventos. Recanto 0 grau. Show de bola mesmo. Ali na beira do rio ali. Agora aqui também tem um pouco de história triste envolvida, né? Aqui foi o segundo porto que mais recebeu povos africanos chegando ao Brasil, né? Para aquela situação que a gente não gosta nem de falar, que é totalmente desprezível. Mas também, devido às crises políticas, às crises europeias, chegou muito italiano, né? Aqui no Brasil, essa aqui é uma das regiões que mais tem colonização italiana. É, tipo, são vários polos, né, de história que a gente pode contar aqui nesse pedaço aqui que eu tô. Eu me sinto privilegiado. Muito bom. Aí eles vão reformular isso aqui, né, reurbanizar, e provavelmente isso aqui deve ficar muito bonito, né. Isso aqui vai ficar pujante de turismo, né. Provavelmente isso aqui tem potencial para terem vários restaurantes. Lembra muito o bairro da Passagem lá em Cabo Frio. Só que o bairro da Passagem em Cabo Frio é muito pequenininho em relação a isso aqui. Isso aqui é gigante. E isso aqui, ó, é o rio. Rio Cricaré, né? Rio Cricaré. Aí, ó. Pais pescando ali. E aqui aportavam os barcos e desciam a galera aí no porto. Maneiro, né, pessoal? História pura, né? Olha as árvores. Essa vegetação aqui chamada barba de velho, né? Fresquinho aqui. Ah, aqui ainda tem até um totem, tá vendo? Bem antigo, ó, feito de ferro ainda, ó. É isso aí. Se dá um zoom aí, dá pra ler ali o que tá escrito ali. Um pouco improvável, né?
Vê se dando pausa dá pra ler. Show de bola. O que chama atenção também aqui é a mistura do antigo com o novo, né? Como eu tinha mostrado lá de cima lá da cidade lá. Cidade baixa e cidade alta. Lembra algum lugar? Aí descer foi fácil, agora subir tá sendo fácil não, hein? Aí, as pedras de mão da escadaria. Ó, até que eu tô aguentando bem, hein? Em cima ali já é a pista. Aí por esse motivo aí que eu tô praticando caminhada aí desde janeiro. Tá vendo? Agora eu tô de boa, tô conseguindo falar. Respirando legal. Então, vamos que vamos. Vamos ali no mirante ali. Aí, mais uma pracinha com uma igreja pitoresca, antiga, né? Uma pracinha. Olha o visual da cidade. Aí, a praça pra quem é. Isso aí. Agora outro fato curioso também, aqui tem o mesmo efeito de todas as cidades pequenas, né? Eu já morei em Saquarema, em Cabo Frio. E o efeito da cidade pequena é você passar várias vezes pela mesma pessoa durante o dia. E acabou de acontecer isso aqui, ó. Esse rapaz está sentado aqui, ó, na praça, nessa pracinha aqui. Ele estava sentado na outra praça que eu tava. E o mirante que eu queria gravar, ó, tá vendo? O mirante, a placa aqui, ó, mirante. Parece que tá fechado pra obra. Aí, vamos subir aqui, ver aqui como é que era o mirante. Aí, é vista da lagoa, né? Daquela paisagem, aquele esverdeado lá bonito lá no fundo lá, ó. Então tá aí registrado. Olha a caixa d'água, que maneiro. Show de bola. Aí esse aí foi o único jeito que eu encontrei de gravar aí o mirante pra vocês, ó. Talvez uma próxima vez que eu vier aqui ele esteja em funcionamento e reformado já. Mas vamos saber quando, né? Mas gostei muito da cidade. Para depois desse movimento todo, hora do almoço. Papá. Aí, aqui na rodoviária, eles fazem PF, tá vendo? Aí, feijão tropeiro, arroz branco, carne de porco, boi, brócolis e uma maionesezinha. 23 conto esse prato aí, ó. Gente, pra você não, mas minha fome tá tão grande que a comida tá excelente. Menti pra vocês não, mas cansaço bateu, né? Praticamente não dormi essa noite. Foi de busão, né? Dormi em busão. Quem viaja de busão sabe que é muito difícil. Aí, de bobeira, descendo aqui a avenida, né? A gente almoçou ali pra cima ali. Aí veio descendo aqui, o comércio sempre muito pungente, tá vendo? Organização aqui, ó, as avenidas bem largas. E a gente se deparou aí com o mercado municipal. Vamos entrar. Entrar aqui, ó, essa portinha aqui, ó. Bora lá. Mas vamos entrar aí na pousada, que tem restaurante, loja que trabalha com tempero. Aí. Bem aquele estilão ali em cima, o restaurante ali, ó. Praça de alimentação, tá vendo? Aí. Tempero, pimenta, mel. Raiz. Maneiro, né? Os xaropes, ó. Show de bola. Aí, aqui tem até panela, ó. O preço da panela, 195 reais. Frigideirinha de 40. Ó, panela de 110. Aquelas maior caldeirada, tá vendo? Então isso aí, pessoal. Mercadão popular basicamente é igual em quase todas as cidades, né? A especialidade é vender especiarias e alguns também envolve cultura e tudo mais. É sempre muito bom ir visitar, eu recomendo, né? Outro adendo aqui no vídeo também é informar que São Mateus é uma cidade com muitas subidas e descidas. Se você tiver dificuldade em caminhar, se prepara porque
Digamos que a caminhada aqui em São Mateus é aeróbica, mas é bom, faz bem para a saúde. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui para não ficar gigantão o vídeo e a gente continua aí. Ainda vou em Guriri, tem alguns lugares que vou ter que visitar ainda, valeu? Vamos lá, tamo junto. Antes de finalizar aqui, tô deixando os cards aqui, tem um card de todos os vídeos do canal e para você se inscrever no canal. Dá essa moral aí, se inscreve no canal, compartilha aí o vídeo aí e tamo junto. Até o próximo. Fui.